Eu ainda lembro do barulho do carro dela se afastando, o motor acelerando, a poeira subindo da estrada e eu ali, parada, segurando minha bolsa que ela tinha jogado no chão. 80 quilômetros longe de casa, sozinha num posto de gasolina que eu nem sabia o nome. Minha filha tinha acabado de me abandonar na beira da estrada porque eu me recusei a assinar um papel. Um papel que ela jurava ser só uma procuração simples. Mas sabe quando você sente que alguma coisa não está certa? Que tem algo errado naquela pressa toda, naquele nervosismo, naqueles olhos da sua própria filha que você não reconhece mais? Pois é, eu senti e disse não. E por causa desse não, ela entrou no carro, me olhou com um ódio que eu nunca tinha visto antes e foi embora. Me deixou ali, como se eu fosse nada. Como se 67 anos de vida, 42 anos sendo mãe dela, não valessem nada. Naquele momento, com o sol quente batendo nas minhas costas e as pernas tremendo, eu não fazia ideia do que estava por vir. Eu não sabia que aquele papel escondia um plano muito maior. Eu não sabia que minha própria filha estava tentando me roubar tudo que eu tinha. E eu jamais imaginaria que no final dessa história eu descobriria que ela talvez não fosse a única culpada. Mas antes de contar o que aconteceu depois, deixa eu voltar um pouco no tempo. Porque para vocês entenderem como eu cheguei naquele posto de gasolina, naquele sábado de manhã, precisam conhecer minha história. Meu nome é Neuza, tenho 67 anos e moro numa cidade pequena, aqui do interior. Sou viúva há 5 anos. Meu marido, seu Osvaldo, trabalhou a vida inteira como comerciante. Tínhamos uma loja de materiais de construção. Não éramos ricos, mas também nunca faltou nada. Criamos nossa filha única, a Patrícia, com muito amor e trabalho honesto. Demos estudo para ela, formamos ela em administração. Quando ela casou e foi morar na capital, há 15 anos, foi difícil para mim, mas eu entendia. Ela queria crescer na vida, ter oportunidades maiores. O genro, o Ricardo, parecia um bom rapaz. Trabalhava numa empresa grande, ganhava bem. Eles não tiveram filhos, mas pareciam felizes. Depois que o Osvaldo faleceu, confesso que fiquei muito sozinha. A casa ficou grande demais para mim. O silêncio pesava. Mas a Patrícia começou a me visitar mais. Todo mês ela aparecia, trazia umas compras, ficava o fim de semana comigo. Conversávamos bastante. Ela sempre perguntava se eu estava conseguindo cuidar da casa, se não estava pesado demais para mim. Dizia que eu deveria pensar em vender, ir morar mais perto dela, que era perigoso uma mulher da minha idade sozinha numa casa tão grande. No começo, eu achava aquilo carinho, preocupação de filha. Mas com o tempo, essas conversas foram ficando mais insistentes. Ela trazia corretores para avaliar a casa sem eu pedir. Falava de apartamentos pequenos, mais práticos, perto dela. Eu sempre desconversava. Não porque eu não quisesse estar perto da minha filha, mas porque aquela casa era minha vida. Ali eu criei ela, vivi com o Osvaldo, tinha todas as minhas lembranças. Não era só uma casa, era meu lar. Até que naquele sábado de manhã ela apareceu de surpresa, sem avisar, com aquele sorriso que eu conhecia tão bem, mas que naquele dia tinha algo diferente, algo que eu não conseguia identificar. Ela disse que ia me levar para passar o fim de semana na capital, conhecer uma clínica especializada muito boa e, de quebra, a gente resolvia uns papéis da herança do pai. Papéis que estavam acumulados, segundo ela. Eu até achei estranho porque a herança já estava tudo certo há anos. Mas ela insistiu tanto, parecia tão animada, que eu acabei concordando. Arrumei uma bolsa pequena e entrei no carro com ela. Não fazia ideia de que aquele passeio mudaria minha vida para sempre. Antes de eu continuar contando essa história, eu queria pedir uma coisa para vocês. Se você está me ouvindo agora, deixa aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu adoro saber que tem gente de todo canto do Brasil me acompanhando. E se essa história está mexendo com você, se inscreve no canal e deixa seu like. Isso me ajuda demais a continuar trazendo esses relatos aqui para vocês. E pode ter certeza, o que vem agora vai te deixar de queixo caído. Vamos lá. A viagem começou tranquila.
Patrícia dirigindo, eu no banco do passageiro, olhando a paisagem pela janela. Ela conversava animada, falava de como tinha escolhido um restaurante bom para a gente almoçar na capital, de como a clínica que eu ia conhecer era moderna, toda equipada. Dizia que lá faziam uns exames preventivos muito bons para pessoas da minha idade. Check-up completo, ela chamava. Eu ouvia e concordava com a cabeça, mas aquele incômodo no peito não passava. Sabe quando você sente que tem alguma coisa errada, mas não consegue botar o dedo em cima do que é? Era isso. A gente já estava há uns 50 minutos na estrada quando ela disse que precisava parar para abastecer. Entrou num posto grande, daqueles de beira de rodovia. Enquanto o frentista colocava gasolina, ela pegou a bolsa dela do banco de trás. Uma bolsa grande, de couro marrom. Nunca tinha visto ela com aquela bolsa. Patrícia abriu, tirou de dentro uma pasta azul, daquelas com elástico, sabe? Botou a pasta no colo e me olhou com um sorriso que não chegava nos olhos. Mãe, antes de a gente seguir viagem, eu preciso que a senhora assine uns papéis aqui. É rapidinho. É só uma procuração simples para eu conseguir resolver aquela questão do terreno do pai. Lembra que o senhor do cartório tinha falado que precisava da sua assinatura? Então, eu trouxe os documentos prontos. A senhora assina aqui e pronto, a gente já deixa isso resolvido. Eu olhei para ela confusa. Que terreno? Que procuração? O Osvaldo tinha deixado tudo certinho quando faleceu. A gente já tinha resolvido inventário, partilha, tudo. Que história era aquela? Eu estiquei a mão para pegar a pasta, mas ela segurou firme. Não precisa ler tudo não, mãe. É muita coisa técnica, a senhora não vai entender mesmo. É só assinar aqui, ó. E ela apontou para umas linhas marcadas com um X a lápis. 3, 4 lugares diferentes para assinar. Eu senti um aperto no peito. Patrícia, eu preciso ler antes. Não vou assinar nada sem saber o que é. Você sabe que seu pai sempre me ensinou isso. Nunca assinar nada sem ler. O rosto dela mudou na hora. A expressão ficou dura. Ela cerrou os dentes. Mãe, eu estou falando que é só uma procuração. A senhora não confia em mim? Eu sou sua filha. Estou só tentando ajudar. Se a senhora não assinar isso agora, a gente perde o prazo e vai ter que pagar multa, vai complicar tudo. Eu continuei firme. Patrícia, me dá os papéis. Eu vou ler com calma. Se for o que você está falando, eu assino. Mas eu preciso ler. Ela respirou fundo. Aquele tipo de respiração de quem está perdendo a paciência. O frentista bateu no vidro, avisando que tinha terminado o abastecimento. Ela pagou pelo vidro mesmo. Sem descer do carro, praticamente jogou o dinheiro na mão do rapaz. Voltou a me olhar. A senhora é teimosa demais, mãe. Sempre foi. Tudo tem que ser do jeito da senhora. Eu estou aqui tentando resolver as coisas e a senhora fica complicando. Eu nunca tinha visto minha filha daquele jeito. Os olhos dela brilhavam diferente. Tinha uma raiva ali que me assustou. Patrícia, calma. Eu só quero entender o que estou assinando. É um direito meu. Ela riu. Um riso curto, amargo. Direito? A senhora quer falar de direito? Então tá bom. Se é assim que a senhora quer, então fica com seus direitos. E de repente, ela abriu a porta do carro, saiu, deu a volta, abriu a minha porta, puxou minha bolsa do meu colo e jogou no chão. Desce. Eu congelei. Patrícia, o que você está fazendo? Patrícia! Eu falei para descer. A senhora não quer assinar? Então fica aí. Vira sozinha. Eu não vou mais ficar perdendo meu tempo com a senhora. Ela me puxou pelo braço. Eu desci do carro cambaleando, peguei minha bolsa do chão. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ela já tinha entrado no carro de novo. Deu a partida. Eu bati na janela. Patrícia! Patrícia, pelo amor de Deus! Mas ela nem olhou para trás. Acelerou e saiu. A poeira subiu, o barulho do motor foi sumindo e eu fiquei ali, sozinha, 80 quilômetros longe de casa. Eu fiquei ali parada, sem conseguir acreditar no que tinha acabado de acontecer. Minhas pernas tremiam tanto que eu tive que me apoiar numa daquelas lixeiras grandes que ficam do lado das bombas de gasolina. O frentista que tinha atendido a Patrícia me olhava de longe, sem saber se vinha falar comigo ou não.
Algumas pessoas que estavam abastecendo também olhavam. Eu sentia os olhares, mas não conseguia me mexer. Minha cabeça rodava. Minha própria filha tinha me abandonado, me deixado ali como se eu fosse um cachorro de rua. Quanto tempo eu fiquei ali parada? Eu não sei dizer. Pode ter sido 5 minutos, pode ter sido meia hora. Eu só sei que em algum momento, um caminhoneiro grande, com uma barriga saliente e boné sujo de graxa, se aproximou de mim. A senhora está bem? Precisa de ajuda? Eu olhei para ele e as lágrimas que eu estava segurando começaram a descer. Não consegui falar nada, só balancei a cabeça que não estava bem. Ele ficou ali do meu lado, quieto, esperando, até que eu consegui respirar fundo e contar. Contei que minha filha tinha me trazido até ali e me deixado, que eu estava longe de casa, sem dinheiro para pagar um táxi, sem ninguém para ligar. Meu celular era daqueles antigos, eu mal sabia usar direito, e a bateria estava quase acabando. O caminhoneiro ficou indignado. Mas que tipo de filha faz uma coisa dessas? A senhora quer que eu chame a polícia? Eu disse que não queria confusão, só queria voltar para casa. Ele coçou a cabeça, pensou um pouco e disse: Olha, eu vou para o lado contrário da sua cidade, mas posso te levar até a cidade vizinha daqui. Lá tem uma rodoviária pequena, talvez a senhora consiga uma carona ou um ônibus. Eu aceitei na hora, não tinha outra opção. Subi na boleia daquele caminhão, que cheirava a diesel e café velho, e fui. O caminhoneiro tentou puxar conversa, mas eu mal conseguia responder. Minha cabeça estava confusa demais. Eu olhava pela janela e tentava entender. Como tinha chegado naquele ponto? Onde tinha errado? Que mãe eu tinha sido para minha filha fazer aquilo comigo? 40 minutos depois, ele me deixou numa cidadezinha pequena. Agradeci do fundo do coração, até ofereci o pouco dinheiro que tinha na carteira, mas ele não quis de jeito nenhum. Só me desejou boa sorte e disse para eu tomar cuidado. Desci na praça principal, onde ficava uma igrejinha e do lado um ponto de ônibus. Sentei ali e fiquei esperando. Não sabia nem se passava ônibus para minha cidade, mas não tinha para onde ir. Foi quando uma família parou do meu lado. Um casal com 2 crianças pequenas. A mulher me olhou com aquela cara de preocupação e perguntou se eu estava bem, se estava perdida. Contei minha situação de novo, dessa vez tentando não chorar. Ela e o marido se entreolharam e, sem pensar 2 vezes, ofereceram carona. Eles iam passar pertinho da minha cidade. Aceitei, claro. Agradeci tanto que até a mulher ficou sem graça. No caminho, eles tentaram ser gentis, falaram de amenidades, as crianças cantavam no banco de trás. Mas eu estava distante. Só conseguia pensar naqueles papéis que Patrícia queria que eu assinasse. Aquela pressa toda. Aquela raiva quando eu disse que queria ler. E foi aí que eu me lembrei. Durante a discussão, quando ela jogou minha bolsa no chão, alguns papéis tinham caído da pasta dela. Eu tinha visto. E na correria de pegar minha bolsa, sem pensar muito, eu tinha pegado aqueles papéis também e enfiado junto com minhas coisas. Meu coração acelerou. Eu abri minha bolsa devagar, com medo de não encontrar nada. Mas lá estavam, 3 folhas dobradas, amassadas, mas estavam lá. Eu não li ali no carro, não queria preocupar aquela família que estava sendo tão gentil comigo, mas apertei aqueles papéis na mão e senti que ali tinha algo importante. Algo que ia me mostrar o que minha filha estava escondendo. Quando finalmente cheguei em casa, já era fim de tarde. A casa vazia me recebeu com aquele silêncio pesado. Tranquei a porta, sentei na mesa da cozinha e abri os papéis. Comecei a ler. E o que eu li ali me fez tremer inteira de novo. Só que dessa vez não era de medo, era de raiva. Passei a noite inteira lendo e relendo aqueles papéis. Não era procuração, não era nada simples. Era uma escritura de doação. Doação total. Da minha casa, do terreno que o Osvaldo tinha deixado, de tudo. Tudo passando para o nome da Patrícia. E tinha mais. Tinha uma cláusula ali, escrita em letras miúdas, falando de transferência da minha aposentadoria para uma conta conjunta. Uma conta que ela controlaria. Eu ficaria sem nada. Sem casa, sem dinheiro, sem chão.
Chorei tanto naquela noite que pensei que não ia sobrar mais lágrima. Como a minha filha, a menina que eu carreguei 9 meses, que eu criei com tanto amor, podia fazer aquilo comigo. Mas chorar não ia resolver nada. Eu precisava entender direito o que estava acontecendo. Precisava de ajuda. Na segunda-feira de manhã, bem cedo, fui até o escritório do Dr. Mário. Ele era advogado na cidade há mais de 30 anos. Tinha sido amigo do Osvaldo. Homem sério, de confiança. Quando entrei no escritório dele, acho que ele levou um susto com a minha cara. Eu estava com olheiras fundas, cabelo preso de qualquer jeito, roupa amarrotada. Dona Neuza, o que aconteceu com a senhora? Sentei na cadeira em frente à mesa dele e desabei. Contei tudo. O passeio, a discussão no posto, o abandono, a volta para casa, os papéis. Coloquei aquelas 3 folhas amassadas em cima da mesa dele. Dr. Mário, o senhor pode me dizer o que é isso aqui? O que minha filha estava tentando me fazer assinar? Ele pegou os papéis, botou os óculos e começou a ler. Eu via a expressão dele mudando conforme os olhos dele percorriam as linhas. Ele franzia a testa, balançava a cabeça, suspirava fundo. Quando terminou de ler, tirou os óculos devagar e me olhou com uma tristeza no rosto que me deu um aperto no peito. Dona Neuza, isso aqui é muito grave mesmo. Isso não é procuração. É uma escritura de doação total dos seus bens para sua filha. E essa cláusula aqui, isso aqui é uma autorização para transferência da sua aposentadoria para uma conta conjunta em nome dela. Se a senhora tivesse assinado isso, a senhora perderia tudo. Casa, terreno, aposentadoria. Tudo. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés de novo. Mas por quê? Por que ela faria isso comigo? Dr. Mário ficou em silêncio por um momento, pensando. Depois disse, a senhora tem notícia de como anda a vida da Patrícia? Financeiramente, digo. Eu disse que não, que ela sempre falava que estava tudo bem, que o marido ganhava bem, que eles tinham uma vida confortável na capital. Ele se levantou, foi até o computador dele e começou a digitar. Dona Neuza, me dá licença aqui um instante. Fiquei ali sentada, o coração batendo forte, enquanto ele clicava e lia coisas na tela. Até que ele parou, leu algo com atenção e voltou a se sentar na frente de mim. Dona Neuza, eu tenho um amigo que trabalha com consulta de crédito. Vou ser direto com a senhora. O nome da sua filha está sujo. Muito sujo. Dívidas em vários bancos, cartões de crédito estourados, cheques devolvidos. E o marido dela, o Ricardo, está pior ainda. Ele perdeu o emprego há mais de 2 anos. Eles estão num buraco financeiro muito grande. Senti como se tivessem jogado um balde de água fria em mim. 2 anos? E ela nunca me contou nada? Nunca pediu ajuda? Dr. Mário continuou. Pelo jeito, eles estavam escondendo a situação. E quando a coisa apertou demais, resolveram partir para esse golpe. A ideia era pegar tudo que é da senhora, vender, quitar as dívidas deles e te deixar morando de favor em algum lugar. E aquela história da clínica? Eu perguntei. Ele balançou a cabeça. Mentira. Provavelmente era só uma desculpa para te tirar de casa enquanto eles despachavam seus móveis e colocavam a casa à venda. Quando a senhora voltasse, não teria mais nada. Eu não conseguia respirar direito. A sala girava ao meu redor. Minha própria filha, meu próprio sangue. Dr. Mário botou a mão no meu ombro. A senhora precisa se proteger, Dona Neuza, e eu vou te ajudar nisso. Mas tem uma coisa que eu preciso te falar. Pode ser que tenha mais gente envolvida nessa história. Esses documentos aqui, eles têm carimbos, reconhecimento de firma, assinaturas de testemunhas. Alguém ajudou ela a preparar isso tudo. Olhei para aqueles papéis em cima da mesa e senti uma mistura de dor e raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Dr. Mário estava certo. Eu precisava me proteger. E eu precisava descobrir até onde ia essa traição. Dr. Mário me orientou a não ter nenhum contato com a Patrícia até a gente entender melhor a situação. Mas 3 dias depois daquela conversa no escritório dele, meu telefone tocou. Era ela. Meu coração disparou quando vi o nome dela na tela.
Deixei tocar várias vezes antes de atender. Minhas mãos suavam frias. Respirei fundo e atendi. Mãe? Mãe, graças a Deus. Eu estou tão preocupada. A voz dela saiu chorosa, desesperada. Eu fiquei quieta, só escutando. Mãe, eu não estou dormindo direito desde aquele dia. Eu perdi a cabeça, eu sei. Foi horrível o que eu fiz. Mas eu estava tão nervosa, tão pressionada com tanta coisa aqui, que eu acabei explodindo. Me perdoa, mãe. Por favor, me perdoa. Eu segurava o telefone apertado na mão, tentando controlar a voz. Patrícia, você me deixou sozinha numa estrada. 80 quilômetros longe de casa. Você me abandonou. Ela soluçou do outro lado da linha. Eu sei, mãe. Eu sei. Eu fiz uma coisa terrível. Mas eu voltei lá, mãe. Eu voltei no posto meia hora depois, mas a senhora já não estava mais lá. Eu procurei, perguntei para todo mundo, ninguém sabia para onde a senhora tinha ido. Eu fiquei desesperada. Mentira. Eu sabia que era mentira. Se ela tivesse voltado mesmo, teria me ligado, teria acionado a polícia, teria feito alguma coisa. Mas eu não disse nada. Deixei ela continuar falando. Dr. Mário tinha me orientado. Se ela ligar, deixa ela falar. Grava a ligação. Ela pode dizer coisas importantes. Eu tinha deixado o celular gravando antes mesmo de atender. Patrícia continuou. Mãe, a gente precisa conversar. Aqueles papéis, eu sei que a senhora ficou assustada, mas não era nada daquilo que a senhora pensou. Era só para facilitar, para a senhora não precisar ficar se preocupando com essas coisas de documentos, de burocracia. Eu ia cuidar de tudo para a senhora. Facilitar o quê, Patrícia? Facilitar você tirar minha casa de mim? Silêncio do outro lado. Um silêncio longo. Depois ela falou com a voz mais baixa. A senhora leu os papéis? Li. E levei para um advogado ler também. Outro silêncio. Eu podia ouvir a respiração dela ficando mais rápida. Mãe, olha, eu posso explicar. As coisas aqui em casa estão muito difíceis. O Ricardo perdeu o emprego. A gente está cheia de dívidas. Eu não sabia mais o que fazer. Eu só precisava de um tempo, de um dinheiro para a gente se reerguer. Depois eu devolvia tudo para a senhora. Devolvia? Devolvia como, Patrícia? Você ia vender minha casa, pegar minha aposentadoria e depois ia devolver? Como? A voz dela ficou mais firme, quase irritada. Era só até a gente se recuperar financeiramente. A senhora ia ficar morando com a prima Célia por um tempo, só até a gente conseguir comprar um apartamento pequeno para a senhora. Não era para sempre, era temporário. Eu sentia a raiva subindo. E você decidiu isso sozinha, sem me perguntar? Sem me contar que vocês estavam com problemas? Você preferiu me enganar, me roubar, do que simplesmente conversar comigo? Ela explodiu. Conversar? A senhora acha que eu não tentei? Toda vez que eu falava de vender a casa, a senhora ficava emburrada. Toda vez que eu sugeria a senhora morar perto de mim, a senhora inventava desculpa. A senhora é teimosa, mãe. Nunca escuta ninguém. Eu precisava fazer alguma coisa. Então você decidiu me roubar. É isso? Porque no final das contas é isso que você estava fazendo. Me roubando. Não era roubo. Era uma solução. Era para o nosso bem. Para o bem da família. A voz dela estava alterada agora, sem aquele choro fingido do começo. Mãe, a senhora não entende? A gente está desesperado aqui. Se a gente não fizer alguma coisa, a gente vai perder tudo. O banco vai tomar o apartamento. A gente vai ficar na rua. E você achou que a solução era me deixar na rua? Porque era isso que ia acontecer comigo, Patrícia. Eu ia ficar sem nada. Ela ficou em silêncio de novo. Depois disse com a voz cansada. Olha, mãe, eu sei que eu errei. Eu sei. Mas a gente pode resolver isso. A gente pode conversar direito, com calma. A senhora pode assinar os papéis, a gente vende as coisas, divide o dinheiro e cada um segue sua vida. Não precisa complicar. Eu desliguei o telefone. Não conseguia ouvir mais nada. Minha filha não estava arrependida. Ela estava tentando me convencer a entregar tudo de boa vontade.
como se o problema fosse eu não ter entendido direito o plano dela. Salvei a gravação e no dia seguinte levei para o Dr. Mário. Ele ouviu tudo, fez anotações e me olhou sério. Dona Neuza, chegou a hora. A gente precisa registrar um boletim de ocorrência. Meu coração apertou. Mas era minha filha. Meu sangue. Será que eu conseguiria fazer aquilo? Dr. Mário segurou minha mão. Ela tentou roubar a senhora, Dona Neuza. E pela gravação, está claro que ela não se arrepende de verdade. Se a gente não fizer nada, ela vai tentar de novo. Eu sabia que ele estava certo. Respirei fundo, sequei as lágrimas e disse: então vamos. Na delegacia, fui atendida por uma delegada jovem, de uns 30 e poucos anos, mas com um olhar sério e atento. Doutora Renata era o nome dela. Contei tudo desde o começo. O passeio, o abandono, os papéis, a ligação. Mostrei os documentos que Patrícia tinha deixado cair. Mostrei a gravação da conversa telefônica. A delegada ouvia tudo, anotando cada detalhe num computador. Quando terminei de contar, ela me olhou com uma expressão que misturava indignação e pena. Dona Neuza, a senhora fez muito bem em vir aqui. O que a sua filha tentou fazer com a senhora se chama estelionato e abandono de incapaz. São crimes graves. Vou registrar o boletim e abrir um inquérito. A gente vai investigar tudo direitinho. Senti um aperto no peito. Minha filha ia ser investigada pela polícia. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim sabia que aquilo era necessário. Dr. Mário, que tinha ido comigo na delegacia, entregou os documentos para a delegada. Ela começou a examinar as folhas com atenção. Pegou uma lupa, olhou os carimbos, as assinaturas, os reconhecimentos de firma. De repente, ela franziu a testa. Dr. Mário, o senhor está vendo isso aqui? Ela apontou para um dos carimbos no rodapé da página. Esse carimbo aqui, de reconhecimento de firma, ele está estranho. A tinta está irregular, o desenho não está bem definido. E essa assinatura da testemunha aqui, eu conheço esse nome. Essa pessoa já apareceu em outros casos. Como assim, outros casos? Eu perguntei. A delegada me olhou. Dona Neuza, eu acho que sua filha não agiu sozinha. Esses documentos foram preparados por alguém que entende de falsificação. Alguém que tem acesso a carimbos, selos, que sabe fazer esse tipo de coisa. Me dá uns dias para investigar. Eu tenho uma suspeita. Saí da delegacia com as pernas bambas. A cada passo que eu dava naquela investigação, as coisas ficavam piores. Não era só minha filha, tinha mais gente envolvida. 5 dias depois, a delegada me ligou pedindo para eu voltar lá. Quando cheguei, ela estava com uma pasta cheia de papéis em cima da mesa e uma expressão de quem tinha descoberto algo grande. Dona Neuza, senta aqui. A gente descobriu muita coisa. Comecei por investigar os carimbos e as assinaturas dos documentos. Descobri que a testemunha que assinou os papéis é uma despachante da capital. Nome dela, Andréia Fonseca. Ela tem um escritório pequenininho de despachante, mas nas horas vagas ela faz uns servicinhos ilegais. Falsifica documentos, reconhecimento de firma, carimbos de cartório. E sabe como a gente descobriu? Porque ela já está sendo investigada há meses. Ela aplicou esse mesmo tipo de golpe em pelo menos outros 4 idosos da região. Meu Deus do céu, eu sussurrei. A delegada continuou. A Andréia é amiga da sua filha. Elas se conheceram há uns 3 anos numa academia de ginástica. Pela investigação, a gente descobriu que quando sua filha começou a ter problemas financeiros, procurou a Andréia pedindo ajuda. E a Andréia ofereceu essa solução. Preparar documentos falsos para a senhora assinar, vender tudo e dividir o dinheiro. Dividir? Então essa mulher ia levar parte do dinheiro também? Exatamente. 30% de tudo. Era o combinado entre elas. A gente tem mensagens de celular, áudios, transferências bancárias que provam tudo isso. A Andréia é a cabeça do esquema, Dona Neuza. Sua filha entrou no golpe, mas foi essa mulher que arquitetou tudo. Eu não sabia se ficava aliviada ou mais triste ainda. Minha filha tinha se juntado com uma criminosa para me roubar. Como ela tinha chegado nesse ponto? A delegada me interrompeu os pensamentos. Dona Neuza, a gente vai prender a Andréia hoje ainda. E sua filha vai ser intimada para depor. O inquérito está fechando. A senhora quer prosseguir com a denúncia?
Olhei para a delegada, depois para o Dr. Mário. Ele me olhava em silêncio, esperando minha decisão. Eu pensei no Osvaldo, em tudo que a gente tinha construído junto, na confiança que a gente tinha depositado na Patrícia. Pensei em mim, sozinha naquele posto de gasolina, abandonada como um cachorro. Pensei nas mentiras, na manipulação, na frieza nos olhos dela. E então eu disse, com a voz firme: Quero. Quero prosseguir sim. 2 semanas depois, Patrícia foi intimada. No mesmo dia, o Ricardo apareceu na minha porta. Bateu, tocou a campainha, gritou meu nome do portão. Eu olhei pela janela e vi ele ali, com a cara de desespero. Dona Neuza, por favor, a gente precisa conversar. Isso tudo é um mal-entendido. A Patrícia está desesperada. A senhora não pode fazer isso com ela. Ela é sua filha. Não abri a porta. Liguei para o Dr. Mário e ele veio até minha casa. Conversou com o Ricardo do lado de fora. O genro implorou, chorou, disse que ia se divorciar da Patrícia, que não sabia de nada, que era inocente, que a culpa era toda daquela despachante que tinha manipulado minha filha. Dr. Mário foi firme. Se o senhor é inocente, vai ter chance de provar isso na justiça. Mas a dona Neuza não vai voltar atrás. Ricardo foi embora aos prantos. E eu, dentro de casa, sentada no sofá da sala, chorava também. Mas não voltei atrás. Não podia, porque se eu voltasse, seria como dizer que tudo aquilo tinha sido aceitável. O processo criminal seguiu. Patrícia e Andréia foram condenadas. A despachante pegou 3 anos de prisão em regime semiaberto por estelionato e falsificação de documentos. Minha filha teve pena menor, 1 ano e meio de prestação de serviços comunitários, por ser réu primária. Mas além da pena, ela foi obrigada a me pagar uma indenização por danos morais. R$ 15.000. Dinheiro que eu nem queria, mas que a justiça determinou. O Ricardo se divorciou dela 3 meses depois da condenação. Quando toda a verdade veio à tona na investigação, ele descobriu que Patrícia tinha escondido muito mais dívidas do que ele imaginava. Ele saiu de casa e nunca mais deu notícia. Eu mudei meu testamento. Procurei o Dr. Mário e pedi para deixar tudo registrado em cartório. Metade dos meus bens ficaria para minha sobrinha Laura, filha da minha irmã, que sempre foi presente, sempre me visitou, me ligou, se preocupou comigo de verdade. A outra metade eu deixei para o asilo municipal da cidade, aquele que cuida dos idosos abandonados. Achei que era justo. Afinal, eu quase fui uma deles. 8 meses depois do julgamento, eu estava na cozinha tomando café quando ouvi alguém colocar alguma coisa na minha caixa de correio. Fui ver. Era uma carta, sem remetente. Abri ali mesmo, no portão. Dentro, uma folha escrita à mão. A letra era de homem, disfarçada, trêmula. E o que estava escrito ali me gelou dos pés à cabeça. A carta dizia: Dona Neuza, a senhora merece saber a verdade. O plano todo foi ideia minha. Eu manipulei a Patrícia. Eu fingi as dívidas, inflei os valores, fiz ela acreditar que a gente ia perder tudo. Procurei a Andréia, montei o esquema, convenci sua filha de que era a única saída. Ela era só uma peça no meu jogo, mas deu errado. E agora ela paga sozinha. Eu sou o verdadeiro culpado, mas nunca vão me pegar. Desculpa. Era do Ricardo. Sentei no degrau da porta, com a carta tremendo na minha mão. Minha filha tinha sido manipulada. Ela tinha caído num golpe do próprio marido. Claro que isso não apagava o que ela tinha feito comigo. Ela tinha escolhido seguir em frente, tinha me abandonado naquela estrada, tinha mentido, tinha tentado me roubar. As escolhas dela eram dela. Mas agora eu sabia que por trás de tudo tinha um homem que tinha orquestrado cada passo. E esse homem estava livre, divorciado, longe, impune. Levei a carta para a delegada Renata. Ela leu, mandou fazer perícia, tentou rastrear, investigar. Mas não deu em nada. Ricardo tinha sumido. Mudou de cidade, de estado, talvez. Nunca foi encontrado. Patrícia cumpriu a pena dela. Hoje ela mora sozinha num apartamento alugado na capital. Trabalha como atendente numa loja de roupas. Eu sei por que a Laura me contou. Minha sobrinha ainda tem contato com ela.
Me disse que Patrícia está destruída, que chora toda vez que fala de mim, que diz que foi a pior coisa que ela já fez na vida. Tem gente que me pergunta se eu não tenho vontade de perdoar, de procurar ela, de tentar reconstruir. Eu respondo que eu já perdoei. No meu coração eu já perdoei. Mas perdoar não significa esquecer. Não significa voltar atrás. Não significa abrir minha porta de novo. Porque confiança, gente, confiança é uma coisa que quando quebra, não tem cola que segure. Aquele dia na estrada, quando eu disse não para assinar aquele papel, Deus me deu forças, me deu coragem, me mostrou que eu era mais forte do que eu pensava. E aquele não me salvou. Salvou minha casa, minha dignidade, minha vida. Tem papel que a gente assina e se arrepende para o resto da vida. Mas tem não que vale mais do que 1000 sims. Hoje eu vivo sozinha ainda, mas em paz. Sei que fiz o certo. Sei que protegi o que era meu, o que o Osvaldo e eu construímos juntos. E sei que lá no fundo, apesar de tudo, eu ainda amo minha filha. Mas amor, às vezes, precisa ser de longe. Porque a gente pode amar e ainda assim se proteger. A gente pode perdoar e ainda assim dizer não, você não entra mais aqui. E você que está me ouvindo agora, no meu lugar, o que você faria? Teria aberto aquele processo? Teria perdoado? Conta aqui nos comentários. Eu leio todos, pode ter certeza. E não deixa de assistir o próximo vídeo que está aparecendo aí na sua tela. É uma história que traz uma reviravolta emocionante, daquelas que a gente não esquece. Até a próxima, e que Deus abençoe vocês.